Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Nesta edição, que entra no ar no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, uma data super importante para o movimento sindical e para o conjunto da sociedade, recebemos uma convidada muito especial, pela função que ocupa e pelo enorme conhecimento que tem sobre a legislação e o mundo do trabalho de modo geral. Está conosco a doutora Ivani Contini Bramante, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, TRT da 2ª Região em São Paulo, onde compõe a seção de dissídios coletivos. Graduada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, a doutora Ivani concluiu o doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e é especialista em relações coletivas comparadas pela Organização Internacional do Trabalho. Tem também pós-doutorado na Universidade Castilla de La Mancha, em Toledo, Espanha. É ainda professora titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, além de ser docente convidada da Universidade de Coimbra. Doutora Ivani, seja muitíssimo bem-vinda e muito obrigada por estar conosco para essa conversa no CESP Entrevista. Meus cumprimentos a todos, meus cumprimentos aí aos sindicatos engenheiros, do Estado de São Paulo, que sempre me privilegia com os convites para a entrevista, para os congressos e para os eventos. É uma honra estar aqui hoje com vocês para tratar do tema, que é tão caro a nós, da área do direito do trabalho, do sindicalismo, da justiça do trabalho, e que está em efervescência nos últimos anos, é isso? Pois é. Doutora Ivani, eu queria começar a nossa conversa aqui falando da questão principal, que é o cenário do mundo do trabalho. Nós temos aí muitas mudanças, muitas relativas às questões das novas tecnologias, tem os novos modelos de trabalho, aí, sejam por essas plataformas, os aplicativos, seja por todo o ferramental de todo tipo de trabalho que evoluiu, o trabalho à distância, mas junto com isso também tem uma crescente precarização. Aqui no Brasil, isso agravado pela reforma trabalhista de 2017, que acabou ali caçando direitos e flexibilizando regras. Diante desse pacote todo, como que a senhora vê esse cenário do mundo do trabalho e as possibilidades de melhorar essas condições, criar empregos decentes, com remuneração justa, condições adequadas de trabalho, seguras, inclusive, porque o problema da segurança e da saúde do trabalho é uma questão também aqui no Brasil. Como que a senhora vê esse pacote todo? Esse tema é um tema bem abrangente, porque nós temos uma análise sobre o trabalho do futuro e o futuro do trabalho. Praticamente é isso. Diante de um contexto político, social, econômico, ambiental e tecnológico e informacional, esse novo contexto que traz impactos na sociedade e no planeta. E esse contexto, a dimensão é tão grande que ela impacta a sociedade como um todo e o planeta como um todo. E diante da introdução, então, dessas novas tecnologias, existe uma transformação no mundo da relação de trabalho. Originariamente, o trabalho não era regulado, vigorava a lei do mais forte, o Estado interferiu para regulamentar a questão do direito do trabalho, para assegurar um patamar mínimo de dignidade, secundado pelas mãos do sindicato ou do sindicalismo, ou da proteção dos trabalhadores contra os seus direitos de associação, e os sindicatos aparatando esses trabalhadores para uma melhoria da condição social desse trabalho. Mas nós tínhamos uma relação de trabalho em que todos se agrupavam na mesma empresa, sob os olhos do patrão, o sindicato atuando da porta da fábrica para fora, mas com os dirigentes dentro da empresa, as comissões de fábrica, e tudo numa harmonia.
E as novas tecnologias quebram essa harmonia em que foi arquitetada, né, as premissas de proteção na área do direito do trabalho. Então, o vínculo de trabalho, o vínculo de subordinação jurídica, ele passa a ser quebrado pelas novas tecnologias e pela descentralização do trabalho e dos serviços. Nós começamos aí com a flexibilização, com as terceirizações. As empresas passam a descentralizar seu processo produtivo, não é isso? E transferem para empresas menores ou para autônomos, que nós chamamos de terceirização, pejotização. Só que essas questões, elas se agravam ainda mais sob o ponto de vista da precarização do trabalho, de um lado, e modernização da produtividade de outro, porque as novas tecnologias passam a substituir o homem. Uma máquina, né, um carro ou 100 homens fabricavam 100 carros. E agora uma máquina substitui 100 homens e produz 100 mil carros. É isso? E essas pessoas, então, ficam no desemprego estrutural. Não há políticas adequadas de qualificação, requalificação e reinserção desses trabalhadores no desemprego estrutural, de novo no mercado de trabalho. E ainda essas novas tecnologias propiciam o trabalho à distância. E aí entra a questão da robótica, entra a questão da mecanização. Nós praticamente não precisamos mais de mão de obra hoje, né? Tudo é feito por robôs, tudo é feito por computadores. E quando é necessário uma mão de obra, essa mão de obra não precisa estar no local onde os resultados são esperados, que é a questão do teletrabalho, né? E abre-se um fosso muito grande entre o trabalhador informal, o trabalhador que necessita, que é aquele que não tem escolaridade, que é o informal, e com mão de obra próprio para serviços manuais, e aquele fosso dos trabalhadores que têm escolaridade e oferecem os trabalhos intelectuais. Então, há um fosso muito grande hoje. Antes nós tínhamos uma seara mediana, né? Então, nós tínhamos os trabalhadores braçais, aqueles que trabalhavam no setor médio, vamos dizer assim, e aqueles que tinham o trabalho que era um trabalho só de inteligência, não é isso? E agora não, essa camada do meio, vamos dizer assim, está desaparecendo, e por isso que nós falamos que há um fosso muito grande pelas novas tecnologias, né? Porque substitui o homem, joga na informalidade e na desqualificação profissional. E, ao mesmo tempo, nós ficamos com altos empregados ou uma polaridade muito grande. Ou os altos empregados com salários altos, porque entendem das novas tecnologias e alimentam essas novas tecnologias, e aqueles braçais que estão fora e que não há a inclusão social e nem a inclusão tecnológica e a inclusão digital, como nós falamos, né? Muitas pessoas sequer têm computador, e quando o único meio digital que eles têm é o celular, né? Porque o celular popularizou, vamos dizer assim. Mas computador mesmo para trabalhar, e impressoras e tudo mais, é difícil quem tem. E quando tem, não é de qualidade. E sem contar que no Brasil nós também não temos qualidade na internet, né? Nós pagamos 500 megas e recebemos 100, 150, e fica tudo por isso mesmo. Então, nós temos todas essas dificuldades hoje e realmente nós estamos vivenciando uma crise, né? Nós tínhamos um professor de Direito do Trabalho, que já faleceu, que todos conhecem, que é o professor Amaury Mascaro Nascimento. Ele dizia assim: o que é uma crise? A crise acontece quando o novo já nasceu e o velho ainda não morreu. Então, é isso, nós temos as fórmulas de trabalho, as formas de trabalho antigas que estão querendo sobreviver, que é o trabalho no local de trabalho, subordinado, a tempo integral, recebendo salário mensal, não é isso?
e, de outro lado, as novas tecnologias, que colocam todo mundo para trabalhar em casa, dá autonomia para todo mundo, e todo mundo trabalha para quem quer, a hora que quer, e só recebe pelo tempo trabalhado. E não tem mais aquele aparato das horas de trabalho que não está à disposição do empregador, as horas para lazer, as horas para férias, descanso, e nem as remunerações compatíveis. E a jornada de trabalho hoje ela é excessiva, mas cada um é autônomo, trabalha em casa, trabalha quanto quer, trabalha à noite, não tem autorregramento e nem regramento externo. E por isso as horas de trabalho hoje envolvem a questão da desconexão, né? Trabalhamos muitas horas excessivas, sem receber hora extra e sem praticar ou ter direito à tal da desconexão. E fica tudo por isso mesmo, né? Então, essa é a sociedade do futuro, né? A sociedade que nós escolhemos, estamos escolhendo e estamos nos encaminhando, e sem limitações, né? Eu não vi nenhum movimento de sindicatos barrando a introdução das novas tecnologias ou exigindo que as novas tecnologias e a plusvalia dessas novas tecnologias revertam em prol da sociedade. O governo continua taxando a folha de salário e continua dando isenção para os insumos das novas tecnologias. E quando nós deveríamos taxar as empresas altamente tecnológicas, porque elas têm uma plusvalia em cima disso e uma produtividade exacerbada sem usar mão de obra humana, isso deveria reverter em prol da sociedade. Então, nós estamos caminhando no sentido inverso daquilo que seria um sentido protetivo social, não é isso? Quantas pessoas hoje estão na informalidade, não recolhem previdência, quando justamente nós deveríamos ter essas empresas altamente tecnologizadas, ou produção por robótica, e incidindo sobre a produtividade e o lucro, né, o tributo, tirando uma parte para destinar, por exemplo, para a previdência social, para um fundo de garantia, mas não um fundo de garantia agora só para o empregado, entendeu? Um fundo de garantia para o trabalhador em geral. Para nas horas, e especificamente a lei teria uma previsão de quais os momentos de riscos sociais que as pessoas passam que poderia tirar esse dinheiro desse fundo. Então, está na hora de revisar tudo, né? Está na hora de revisar o papel do sindicalismo, o papel do fundo de garantia, estender para todos os trabalhadores, inclusive autônomos, avulsos, eventuais, intermitentes, para todas as espécies, e estender aquilo que está na Carta Federal para todos os trabalhadores e não só para o empregado. Embora na Carta Federal esteja escrito que são direitos dos trabalhadores, 8 horas diárias, 44 semanal, adicional da hora extra, e nós só aplicamos para o empregado aquela pauta de direitos que lá está, né? E eu acho que está na hora de generalizar essa proteção, parar de compartimentar quem é empregado, quem é autônomo, quem é avulso, quem é eventual. Todo mundo agora teria direito a uma pauta mínima constitucional para todos. É assim que eu enxergo o futuro do direito do trabalho, porque essa compartimentação, é autônomo, é avulso, todo mundo é trabalhador. Nós temos que parar com essa firula jurídica, porque no frigir dos ovos é todo mundo igual, não é verdade? Todo mundo presta serviço para alguém. Alguém está explorando essa mão de obra, alguém está explorando esse ser humano, alguém está tendo uma plusvalia desse trabalho humano. Então, deveríamos equiparar todos, sem fazer distinção nenhuma, de regimes diferenciados. Eu acho isso, né, para o futuro. Doutora Ivani, senhora, como que a gente encaixa essa categoria nossa aqui dos engenheiros nesse cenário? Porque os engenheiros, de certa forma, eles estariam aí nesse fosso que existe entre a mão de obra, os engenheiros eles estão mais para o lado do trabalho intelectual, digamos, né? Sim. Das novas tecnologias. Mas tem muitas ameaças aí à categoria também, né? O advento mas parte da criação das novas tecnologias é uma corrida para conseguir se encaixar
e não ficar de fora, né? Tem muita coisa que era feita pelo profissional engenheiro, coisas de rotina e etc., já é feito por software, né? Como é que a senhora vê essa categoria especificamente nesse cenário? Olha a contradição interna ou contrassenso, né? Quem engendrou as novas tecnologias, os avanços tecnológicos, são os engenheiros, não é verdade? A engenharia da mecatrônica, da eletroeletrônica, e agora ligada com a inteligência artificial, isso tudo é fruto da engenharia, né? Da engenharia, da física, né? Porque hoje nós lidamos com física quântica, com movimentação de elétrons. Nós começamos lá no passado, né? Eu me lembro que, estudando a evolução, para comunicar, nós tínhamos o telégrafo, aí que foi o Morse, né, que criou o código Morse, depois o Graham Bell, que estudou, a partir do Morse, como se comunicar por via telefônica, mas tinha todos os equipos que nós conectávamos para dar a conexão com a rede telefônica, e não era em qualquer lugar que tinha rede telefônica. E depois disso, a NASA descobriu como se comunicar com o homem na Lua, né? E aí não paramos mais, aí surgiu a intranet, depois a internet, e junto com isso tudo, os avanços da tecnologia, desde a máquina a vapor, passando pela eletricidade, não é isso? E depois passando pela energia suja, que a gente chama que é o petróleo, e agora a gente tem vários tipos de energia limpa, até chegar agora a energia quântica, que nós estamos aí vendo a movimentação e a exploração do elétron, e o elétron em vários tipos de composição, isso tudo deve ser engenharia, né, a química e a física. O engenheiro está ali. E é um contrassenso, porque os próprios envios da própria engenharia acabam fazendo uma compartimentação dentro da engenharia, não é isso? Que alguns estão num campo mais privilegiado do que outros, né? Hoje nós temos alguns ramos da engenharia que não estão tão prósperos assim, né? Tem até alguns engenheiros querendo mudar de ramo, mas eu acho que o futuro do trabalho em geral, né, seria a igualização das pessoas em termos de direito. Na minha opinião, seria isso. Por exemplo, a pauta que está na Carta Federal deveria ser aplicada a todos os trabalhadores, independentemente do regime jurídico, né, que ele trabalhasse. Quando ele é autônomo, então nós podemos criar um fundo de garantia que quem pega o trabalho paga uma taxa que vai para esse fundo de garantia para todo mundo, entendeu? E esse fundo de garantia deixaria de ser só do empregado. Eu penso assim. E a Previdência Social, a tendência da Previdência Social também protetiva, é ter um benefício equiparado para todo mundo, né? Uma cobertura social, não só para quem é empregado, uma aposentadoria só para quem é empregado, mas também para o autônomo, para o avulso, para o eventual, para o doméstico, para qualquer tipo de trabalho. Eu penso que no futuro nós vamos ter que igualizar, fazer uma equalização. E uma questão interessante é o papel novo do sindicato, né? O sindicato está com um papel muito proeminente e ele precisa despertar para ampliar essa representatividade. Por exemplo, hoje nós temos várias áreas sem representatividade. Os trabalhadores em plataformas digitais agora que começam a se movimentar em sindicatos, né? Quando os próprios sindicatos poderiam ter a sua própria plataforma e emprestar essa plataforma para os próprios trabalhadores trabalharem e impedir que os nossos trabalhadores fossem arregimentados por plataformas do exterior. Então, nós teremos nossa própria plataforma, capitaneada pelo próprio sindicato, né? Por que se submeter a Uber, que é uma empresa estrangeira, se nós podemos ter uma empresa brasileira, ou uma intermediação feita pelo próprio sindicato no Brasil, né? Assim como nós já temos, por exemplo, as cooperativas de motoristas de táxi, que são exploradas pelas próprias cooperativas brasileiras,
E eles, eu consigo chamar um táxi também por aplicativo da cooperativa, não preciso chamar um Uber, não é verdade? Então, nós precisamos achar novas soluções e novas atuações para os sindicatos no Brasil, para eles serem um player de negócios e ofertar esses player de negócios para os seus associados, entendeu? Ofertar uma carteira de emprego, por exemplo, servir como um tipo de agência de emprego, servir como um tipo de intermediário entre o cliente e quem presta serviços. Eu acho que nós temos que mudar a visão do sindicato, mudar a atuação sindical e ampliar, né? Hoje, por exemplo, os estagiários não têm representatividade. E existem empresas que têm 2 engenheiros, o resto é tudo estagiário e engenheiro. Você pode ter lá no departamento 10 pessoas. 2 são engenheiros, porque precisa, né, para assinar tudo, e o restante é tudo estagiário de engenheiro. E essas pessoas não estão representadas pelo sindicato. Eu acho que nós deveríamos ampliar, e os informais também, né? Embora o sindicato dos engenheiros, eu sei que ele representa também os autônomos, né? Não só os empregados. Mas existem aí muitas atuações que nós podemos fazer frente às novas tecnologias. Principalmente exigir que a plusvalia seja revertida para a sociedade, né? O Sindicato dos Engenheiros representa a totalidade dos engenheiros no estado de São Paulo, independentemente do segmento em que atua ou da forma de trabalho, e legalmente, pela legislação sindical, não representa estagiários, mas tem aqui a categoria de sócio-estudante, tem o Núcleo Jovem Engenheiro, que busca atrair esse pessoal e orientar tanto quanto a direitos, quanto ao mundo do trabalho, tem esse esforço sendo feito. Agora, doutora Ivani, lembrando lá a máxima sobre a crise que a gente tem aí, o novo já nasceu, mas o velho ainda não morreu. Exatamente. Então, os sindicatos precisam se reinventar dessa forma ampla que a senhora coloca, mas precisam continuar fazendo o trabalho de representação coletiva, negociação, campanha salarial, porque tem a categoria trabalhando nas empresas, enfim, com as regras que seguem vigindo. Os sindicatos, antes dessa reinvenção toda, precisam se fortalecer. Como é que a gente fortalece o movimento sindical hoje? Mostra para a sociedade que os sindicatos são importantes, trabalham e contribuem inclusive para a geração de riqueza. O sindicato precisa prestar serviço, e para prestar serviço, ele precisa de dinheiro. Mas antes, ele precisa mostrar esse serviço para ele cooptar ou captar os seus associados. Então, a primeira coisa que o sindicato tem que enfrentar é não ficar apostando na representatividade de sócios e não sócios. O sindicato, ele representa hoje no Brasil sócio e não sócio, mas ele tem que buscar associado, porque é o associado quem vai pagar a contribuição. E ele tem que ofertar mais serviços para o sócio, para ter um atrativo para quem não é sócio, ficar sócio. E esse atrativo é aquilo que eu falei do player de negócios, né? Criar uma plataforma digital para juntar clientela com o trabalhador é o point do momento. E uma outra coisa muito interessante é que o teletrabalho causa uma implosão no coletivismo. E ele ainda tira ou retira o representado sindical da base. Então, eu tenho hoje engenheiros teletrabalhadores que estão morando em Portugal, estão morando na França, estão morando em outros lugares do país e prestando serviço para várias empresas espalhadas pelo país. E o sindicato nem sabe como arregimentar e trazer para dentro da sua base. Então, a base territorial no teletrabalho, ela implode. E o coletivismo também, porque no coletivismo, nós reunimos todas as pessoas no mesmo local e existe uma consciência de classe. Quando eles estão pulverizados, cada um no seu escritório trabalhando,
espalhados pelo Brasil e espalhados pelo mundo, porque agora eu tenho um teletrabalho transnacional, não tem como arregimentar esse pessoal. E eles são subterrâneos, eu nem sei quem são eles e onde eles estão, principalmente se eles forem autônomos. É necessário ter um novo modo de controle quem são esses trabalhadores, né? E arregimentá-los pela profissão. Eu acho que o futuro vai ser sindicalismo de profissão, porque de categoria, eu acho que nós estamos na implosão da categoria e do coletivismo. Os sindicatos de direito já têm um pé na frente, porque ele já representa por profissão. Então, e ainda, esta profissão exige um cadastro, um CR, um cadastro no conselho de classe, não é isso? No CRES, no Conselho do Engenheiro, no CREA São Paulo ou CREA do Estado. No CREA. Então, vocês têm como monitorar o quantitativo de engenheiros no país e onde eles andam, o que andam fazendo, quem é que exerce ou não a profissão, quem é que está pagando ou não o CREA, e onde é que eles estão. Então, há como fazer. Mas existem sindicatos que não têm, tem vários teletrabalhadores e eles não têm como fazer esse crivo, porque não é uma profissão regulamentada. Então, vocês ainda estão na dianteira, porque o sindicato lida com uma profissão regulamentada, né? E é cadastrada, e tem como. Agora, pensa em outro tipo de profissão qualquer que não tem esses cadastros todos. Vamos falar do sindicato dos professores, que existem milhares de professores autônomos dando aula, videoconferência, gravando aula, e esse é o modo dele trabalhar hoje, ele não vai para uma sala de aula física. E como que o sindicato representa essa pessoa hoje, não é verdade? Embora ele seja de profissão, não é uma profissão regulamentada que você controla quantos professores tem no Brasil, não é isso? Trabalhando. Então, é difícil. Nós temos que, cada categoria vai ter que se ajeitar, mas o principal ponto é buscar associados. Buscar associados. E buscar associados mostrando serviço. Mostrando que tem aí atrativos de serviço na era moderna. Para a era moderna. Junto com essa questão das novas tecnologias. Né? São muitos desafios, né? Muitos. Doutora, e a Justiça do Trabalho? Como é que fica hoje a Justiça do Trabalho no Brasil? Para quem lida com o mundo do trabalho, sabe como ela é importante, né? Para garantir, inclusive, os direitos que os trabalhadores ainda detêm, mas vive sendo atacada, sofre muitos ataques. Sim. E nesse contexto novo aí de mundo do trabalho, como é que fica a Justiça do Trabalho? Olha, a velha senhora CLT continua viva, então o velho ainda não morreu. Só que de velho, ela não tem nada. Tantas foram as reformas que ela agora é atualizada. Então, quando a gente diz a velha CLT, vírgula, a velha, ela sofreu várias operações plásticas, tá? Então, a velha CLT está bonitona como eu, embora eu não tenha feito plástica. A velha CLT continua muito bem, obrigada, porque ela sofreu várias reformas e, à medida em que o tempo passa, ela vai sendo atualizada, né? Claro, precisamos de novas atualizações para enfrentar o momento atual, porque a reforma da CLT é necessária e ela tem mesmo que acompanhar a evolução política, social, econômica, cultural, tecnológica, ela precisa acompanhar. Então, é necessário, sim, uma lei que venha regulamentar o trabalho nas plataformas digitais, é necessário, sim, regulamentar o teletrabalhador transnacional, é necessário várias questões. Por exemplo, nós regulamentamos o teletrabalho, mas ficou a meio passo. Ainda faltam algumas coisas que lá não estão muito claras. Né? Tem algumas coisas que escapam da nossa jurisdição. Eu não tenho como dar ordens pela CLT para um trabalhador que está trabalhando em Portugal, embora brasileiro,
com uma tomadora de serviço da China. Ele não está morando aqui e ainda está trabalhando para uma empresa e contratou via internet, não é isso? Nós temos que ter jurisdição em cima desse trabalhador. Nós só temos jurisdição em cima do nosso trabalhador, no nosso território nacional. Concorda? Então, é isso. E, às vezes, é o nosso trabalhador que também está sendo contratado por empresas estrangeiras e trabalhando online para empresa estrangeira. Né? Como operacionalizar tudo isso diante da Justiça do Trabalho, que tem uma jurisdição presa ao território nacional? Nós vamos ter dificuldade no futuro. Talvez tenhamos que ter aí uma ordem global até, a regulamentar essas questões. Agora, a Justiça do Trabalho já sofreu várias investidas. Todas as vezes ela ressurge das cinzas, igual o Fênix, né? E às vezes ela ressurge mais fortalecida. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Por quê? Uma coisa é certa. A sociedade se auto-organiza em torno do capital e trabalho. Se não tiver trabalho, não movimenta capital. Quem consome é o trabalhador. É pelo consumo que nós criamos as necessidades. E daí vem a produtividade. Ninguém acordou para isso ainda? Que sem trabalho não tem capital? O capital por si só, ele não subsiste sem consumo. E se nós não dermos patamar de dignidade para quem consome, não haverá consumo. Não adianta colocar 10, 100 homens na rua, no desemprego, e colocar um robô. E ele fazia 100 carros e o robô faz 100 mil. Eu pergunto, quem é que vai comprar esses 100 mil carros? Se o indivíduo não tem o salário para comprar esse carro. Vai chegar uma hora que nós vamos ter excesso de produtividade, né? E vão ter excesso de demanda e não vão ter consumo, porque as pessoas não têm patamar para consumir. Nesse momento, nós vamos enxergar e revirar novamente as premissas. Então, o que eu digo a você é o seguinte, a relação trabalho e capital é cíclica. Ora, o capital está em alta e explora demasiadamente o trabalho, mas quando o capital começa a ver que ele pode implodir sem o trabalho, ele volta atrás e faz concessão ao trabalho. Quando ele eleva um pouco o trabalho e ele acha que está fazendo concessões em demasia, ele volta e retira as concessões. E isso vai ser cíclico o resto da vida. Isso sempre aconteceu desde a Revolução Industrial. Porque nós tivemos lá o trabalho em baixa com a Revolução Industrial, o Estado entrou, regulou, aí tivemos a harmonia, depois desregulou de novo, porque nós tivemos várias revoluções tecnológicas, né? E nós só estamos passando por mais um momento. Vai chegar uma hora que vai equalizar novamente essa relação. Porque tem que harmonizar. Sem harmonia, não há Estado democrático de direito, não há nem sequer conformação em Estado, né? E Estado capitalista produtivo. Se nós queremos continuar sendo um Estado democrático de direito e capitalista produtivo, o capital necessariamente haverá que fazer concessões para o trabalho, sem o qual ele não sobrevive, né? Essa é a lógica. E essa lógica, ela acompanha toda a humanidade. A não ser que nós voltemos à estaca zero do trabalho escravo ou da escravidão antiga, né? É isso, capitalismo consciente. Esse é o slogan que o sindicato tem que pregar. Capitalismo consciente. E o sindicato dar um selo social para as empresas que cumprem as normas coletivas, um selo social para as empresas que cumprem a ordem jurídica, e esse selo social de capitalismo consciente. O sindicato poderia criar esse selo capitalismo consciente. Olha que bacana. E essas empresas teriam investimentos estrangeiros, porque ela tem um selo sindical do capitalismo consciente, entendeu?
o selo dos trabalhadores, e também a empresa que tem um compliance, que tem aí tudo cumprido direitinho perante o Estado dar a essa empresa um selo capitalismo consciente. É preciso começar a trabalhar a Agenda 2030 da ONU, trabalhar as convenções internacionais da OIT, trabalhar o cumprimento das decisões da Corte Interamericana, que crucificaram o Brasil várias vezes por conta de trabalho escravo, trabalho decente, e cuidar dessa questão da violência no ambiente de trabalho, a discriminação, o assédio moral, o assédio sexual, né? E o patamar mínimo de dignidade, e defender com unhas e dentes essa última bandeira nossa, que é a Constituição Federal, né? Eu acho isso. Muito bem, doutora. Maravilhosa sua aula aqui para a gente. Eu queria falar que agora nós temos uma sigla, né, que está sendo aplicada na Europa, que é o ESG, que você já ouviu falar, que é ESG, né? Essa sigla ela é inglesa, que significa Desenvolvimento Sustentável, Ambiental e Social, que está ligado com a Agenda 2030 da ONU. E agora, na Europa, eles incluíram mais uma letra, que é a letra I. Então, agora é ESG mais I, que nós chamamos de ISD mais I, que significa que o capitalismo consciente é aquele que cumpre todas as normas de sustentabilidade na área ambiental, na área social, e ainda não basta cumprir toda a legislação trabalhista, tem que realmente mostrar que a empresa faz a diferença na sociedade e no planeta e que ela causa impacto positivo na sociedade e no planeta. Então, por exemplo, entre duas empresas que produzem, se uma delas já está usando energia solar, essa está causando impacto na sociedade e no planeta. Entre duas empresas, se uma delas usa energia a partir das algas, ou a energia biovoltaica que nós falamos, que existe agora, você pode criar algas, né, como tanto algas do mar quanto algas de água salgada, para elas produzirem energia. E isso serve como uma energia limpa, vamos dizer assim. Então, hoje as empresas têm que realmente causar impacto positivo na sociedade e no planeta. Quando a empresa, por exemplo, contrata um deficiente, fiscaliza a não discriminação, né, fiscaliza a proteção da mulher, destacadamente, cumpre as cotas do menor, cumpre as cotas do negro, aquelas coisas todas, ela está causando um impacto positivo na sociedade e no planeta. E isso é um capitalismo consciente. E eu acho que o sindicato pode ter programas de impacto positivo na sociedade e no planeta. Né? E conclamando para que, principalmente o sindicato patronal, né, que as empresas cumpram a Agenda 2030 da ONU e cumpram essa sigla que nós chamamos de ISD mais I. Né? E foi justamente este tema que eu fui lá estudar na Faculdade Castilla de la Mancha, na Universidade Castilla de la Mancha, em Toledo, na Espanha, sobre o capitalismo e o desenvolvimento sustentável. Né? Muito interessante. E o sindicato tem que erguer essa bandeira agora, né? E dar um selo social para as empresas que têm compliance em todas as áreas, que têm compliance nas relações humanas, compliance no meio ambiente do trabalho, compliance de gestão dos afastados pela Previdência, compliance agora na área da introdução das novas tecnologias, o compliance informacional de proteção de dados pessoais das pessoas, né? Isso tudo agora é uma nova missão que o sindicato deve abraçar, na minha concepção modesta. Está certíssima, e em especial para os sindicatos engenheiros, é uma pauta que se encaixa totalmente na discussão que o sindicato vem travando já há muito tempo, por meio do projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, que tem ali a sustentabilidade super no centro de tudo. Exatamente. O Conselho Tecnológico, que debate aí inúmeras questões ligadas
Eu escrevi um livro sobre esse assunto e eu vou mandar 2 exemplares aí para o sindicato. Eu escrevi um livro de ISD mais AI pela EPR, que trata do desenvolvimento sustentável, a questão do crédito de carbono, né? E todas essas novas diretrizes da OCDE, né? da Organização Mundial, né? Sobre como que o capitalismo consciente deve se comportar doravante. Muito bem, vamos ficar aguardando aqui. Doutora, então, mais uma vez, agradeço muitíssimo a sua participação, uma aula aqui para a gente e para os nossos companheiras e companheiros que assistirão essa entrevista aí ao longo do tempo. Muito obrigada. Obrigada, um abraço a todos, principalmente ao presidente aí do sindicato, o Murilo, uma pessoa muito afável, a quem eu tenho um grande apreço. Obrigada. Obrigada, doutora. E muito obrigada também a você que assiste a mais esse CESP Entrevista. E ao público em geral, um beijo para todos. Obrigada a todos. Fiquem sempre de olho no canal do CESP para conteúdos bacanas como esta entrevista com a doutora Ivani Bramante, uma fera sobre o mundo do trabalho. Um abraço. Até.